Estamos fazendo este vídeo, pois novas informações surgiram no caso do uso da marca RPM. Sem Paulo Ricardo, com a morte de Luiz Schiavon e Paulo Pagnini, não há possibilidade que o projeto RPM possa continuar nas mãos do ex-guitarrista, que não é fundador do grupo, além de estar destruindo o legado e a memória de uma das bandas mais importantes do rock nacional. É o que afirma Paulo Ricardo na ação judicial, é a obrigação de abster-se do uso da marca RPM, para proteger a memória e o legado do RPM. Como todos sabemos, Paulo Ricardo e Luiz Schiavon criaram o RPM, Paulo Pagnini e Fernando Delucchi entraram depois, quando entraram a banda já tinha grande parte do repertório criado, por isso todas as músicas são assinadas por Paulo Ricardo e Luiz Schiavon. Apenas Sob a Luz do Sol tem participação de Fernando, já que colocou um riff de guitarra na composição. São 19 páginas de redação, que deixamos o link na descrição do vídeo. Caso você esteja interessado em ler todo o documento, aqui vamos deixar apenas os fragmentos mais importantes da ação judicial. Por um lado, o documento fala que ação de obrigação de abstenção de uso de marca e contra Laureano Pallone, também conhecido como Joe Pallone, e contra Rodrigo de Carvalho Zara, também conhecido como Kiko Zara. Com o falecimento do integrante Paulo Pagnini, outras pessoas passaram a fazer uso irregular da marca, e atualmente, após o falecimento de Luiz Schiavon, nenhum deles titular, vem fazendo uso da marca que não lhes pertence. O acerto judicial feito foi a substituição do vocalista da banda, por isso estaria autorizada a continuidade do RPM, somente com a substituição do Paulo Ricardo, que era vocalista do grupo. Isso com o respectivo pagamento de direitos de propriedade sobre a marca RPM, de forma proporcional ao autor, o que nunca ocorreu, já que nenhum valor jamais foi pago a Paulo Ricardo. Nunca foi pago a Paulo Ricardo nenhum valor pelos shows que a banda fez, pelos seus direitos como criador do grupo, compositor e integrante original. Contudo, com o falecimento de Paulo Pagnini e de Luiz Schiavon, restou apenas como integrante original, o réu Fernando Delucchi, de modo que a formação original está totalmente dissolvida. Não havendo razão para que outros fossem agregados em substituição aos falecidos, e ainda com uso de marca, que não lhes pertence. O texto continua assim. De fato, a formação atual daquela que hoje se autodenomina banda RPM, não passa de um cover, daquela que foi uma banda de sucesso nos anos 80 e 90, e se aproveita da memória e do êxito da verdadeira banda RPM. Além disso, visa-se evitar o erro, já que muitos fãs e consumidores acabam por ser enganados pela venda de ingressos de eventos da banda RPM, e por divulgação de trabalhos em mídias sociais e plataformas de streaming, que são atribuídos à banda RPM, como se fosse o grupo com os integrantes originais, quando em verdade, apenas um deles, o Fernando Delucchi, participou da verdadeira formação, e atuou nos trabalhos artísticos que estão gravados em mídia. Em outras palavras, a banda RPM conhecida como tal já não existe, e não podem os réus valerem-se do crédito, do prestígio e da fama do RPM, para se locupletar colhendo frutos, que não foram por eles plantados. Portanto, caso queiram os réus seguirem a vida artística em conjunto, devem nomear a banda com outro nome, não com a marca RPM, que não lhes pertence e que se refere à banda formada por outras pessoas. Assim fazendo, Paulo Ricardo busca resguardar a memória da banda RPM, em respeito aos fãs e admiradores, e ainda sem confundir os consumidores que, desatentos, acreditem adquirir ingressos e produtos musicais da banda RPM, quando em verdade é de outra banda que não é o RPM. Portanto, a usurpação da marca pelos réus é patente, na medida em que a banda da qual fazem parte é outra, totalmente distinta do RPM dos anos 80 e 90, que atraiu admiradores do rock, angariando fãs e construiu uma reputação e renome. Isso faz parte do documento que foi apresentado na Justiça, que busca resguardar o legado e a memória do RPM. Agora só resta esperar para ver como tudo isso continua, mas parece razoável acabar com tudo isso, e que o nome RPM finalmente deixe de ser usado dessa forma, para respeitar o legado e a memória da banda, que vem sendo destruído nos últimos anos, com uma formação que nada tem a ver com a original.